Fala, nação rubro-negra, tamo junto aí para mais um vídeo aqui no canal Fla Cegueta. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Saoza, deficiente visual e analista de futebol, rubro-negro apaixonado e muito bem casado, gente. Vamos lá. Matias Vina, nação rubro-negra, volta ao Flamengo nesta janela de meio do ano ou somente no final do ano, que ele será devolvido pelo River Plate. Isso já é entendido por todos nós. Basta a gente agora tentar chegar ao consenso para agora ou para o final do contrato de empréstimo, né? Bora discutir, porque alguns estão dizendo uma coisa, outros estão dizendo outra coisa. E aqui a gente vai trazer o assunto sob a luz da informação. E esse papo do polonês Robert Lewandowski, né? Robert Lewandowski, será que ele chega mesmo? É o tal do presente de primeira prateleira que o Mbappé havia prometido para a gente lá no início do ano? Bora falar também. Tem também outras questões para abordar sobre o nosso querido Clube do Coração, Clube de Regatas do Flamengo, mas não sem antes de começar, eu quero pedir que vocês, né, se inscrevam aqui no canal Fla Cegueta. Estamos na contagem regressiva para chegar aos 11 mil inscritos, falta um pouco mais de 100. Então se inscrevam no canal, sempre ativando o sininho, tem vídeo todo dia, tem live o tempo todo. Dê o like neste conteúdo para que o YouTube siga entregando o material para outras pessoas, comenta, compartilha, enfim. Tem um clube de membros para aqueles que podem ajudar o canal de modo financeiro. Tem a hypada gratuita, para você que não pode se tornar membro, dê aquela hypada, você tem 3 hypes gratuitos por semana e tem os produtos que a gente deixa linkado aqui no vídeo, caso você queira fazer uma comprinha, nem que seja dos produtos que estão descritos aqui, você querendo comprar outra coisa, entre na plataforma clicando no link dos produtos, pois assim você acaba deixando uma pequena comissão para o canal. Valeu, gente. Então existem várias formas de vocês ajudarem com o projeto Fla Cegueta e estas são as principais delas. Vamos falar do nosso Flamengo, porque realmente é o que interessa. Deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui, ó. Falar do nosso Flamengo, porque realmente é o que interessa. Bora falar sobre a situação do garoto Wallace Yan, de um modo muito breve. O Flamengo vai negociar o Wallace Yan. Eu não entendi porque o BAP, lá no início do ano, brigou para trazer o Wallace Yan de volta, se o Flamengo já tinha feito um bom negócio com o Bragantino. O Flamengo negociou o garoto com o Bragantino, o BAP estava viajando, depois que retornou de férias, foi lá e cancelou tudo porque achou que o negócio não era vantajoso para o Flamengo. Bom, isso aí foi o pensamento do Luiz Eduardo Batista, e desse modo o Wallace voltou para o ninho e, como já era de se esperar, não entregou o futebol que a gente queria que ele entregasse. Agora o Flamengo bateu o martelo e de novo vai colocá-lo no mercado. O Flamengo vai tentar vender o Wallace por pelo menos 5 milhões de euros. Na verdade, o Flamengo não quer emprestar, o Flamengo quer vender para fazer caixa. Há uma necessidade que o Flamengo precisa de caixa, né, cara? E só vendendo para chegar até ela. 5 milhões de euros no mínimo, tá? Mas qual é a ideia? O Flamengo mínimo de 5, mas o ideal seria vender por 7 a 8 milhões de euros, tá? Lembrando que o Flamengo, dia desses aí, né, negociou o Rian Roberto por 10 milhões lá pro o Shakhtar Donetsk, que enfim, negociou por 10 milhões. Vamos ver quanto o Flamengo vai conseguir pelo Wallace Yan. Então, meu gato entrou aqui no estúdio. Então é o seguinte, tem que aguardar. O Flamengo quer 5 no mínimo, mas podendo chegar a 8. Só que, acima de tudo, o clube quer colocar no contrato de venda aquelas cláusulas contratuais para que ele possa render mais e mais e mais. E o Flamengo tem um sonho de conseguir 15 milhões somando tudo, né? Com os gatilhos de contrato, né, de produtividade, chegar a 15 milhões. Eu acho pouquíssimo provável. Primeiro que o Wallace não dá nenhum indício de que será um grande jogador, não evoluirá em lugar algum, porque o problema do Wallace, além da técnica, é o mental. Então, acho que o Flamengo está sonhando alto. Se conseguir 5 milhões, meu irmão, bota as mãos pro céu, sabe qual é? Se livra de um salário que não é pouca coisa e abre espaço para o outro menino da base. É aquilo, quando sobe um menino da base e fracassa, então bora subir outro para ver se dá resultado. O Rian Roberto já foi embora, o Wallace deve sair, mas tem outros, tem o Josmar, tem o Joshua, tem o Pedro Guilherme, tem o próprio Guilherme, ponta ofensivo, assim por diante. Meninos para serem usados pelo Jardim é o que não falta. Basta esses meninos subirem e realmente fazer aquilo que a gente espera de cada um deles. Sobre a situação do Luiz Araújo, há uma notícia de que o Al Saad, lá do mundo árabe, quer levar o jogador, do Catar, na verdade, né? Quer levar o jogador,
que não deixa de ser mundo árabe. Só que tá tudo muito embrionário, notícias desencontradas. Há quem diga que a proposta ela virá para um contrato de 3 anos, mas gente de dentro do Flamengo diz o seguinte: "Não, há uma ideia, mas não há um contato oficial". Então tá tudo no campo da especulação. A verdade é que o Luiz Araújo tá com a cabeça fora do Flamengo e o Flamengo também tem interesse de vender o Luiz Araújo, porque é o tipo de jogador que não está entregando mais aquilo que se imagina e voltamos ao assunto de ter que fazer caixa, compreende? Essa é a questão. A situação do Robert Lewandowski, tá, cara, aqui há uma parada que a gente precisa conversar de um modo muito sério para depois entrar no assunto do Matias Vina, que realmente isso aí é o que tá pegando. Bom, esse polonês, as últimas 3 temporadas no Barcelona, fez uma profusão de gols. Cara, mais de 100 gols em pouco mais de 100 jogos disputados, foram 130 e tantos jogos com mais de 100 gols. Cara, o maluco é uma máquina de fazer gol. 37 anos, caro pra caramba. Agora ele vai ficar sem clube, ele tá deixando o Barcelona agora no meio do ano, já deixou na verdade, né, o Barcelona então tá sem contrato, cara, o que viabiliza a chegada dele ao Flamengo. Há um clube dos Estados Unidos muito interessado em contratar o jogador e dizem que a proposta financeira de lá, ela é altamente vantajosa, quando comparada com, por exemplo, a do Flamengo. Só que tem a questão esportiva, e o Robert, né, o Lewandowski, ele havia dito numa entrevista não faz muito tempo de que ele tinha um sonho, uma vontade de atuar com a camisa do Flamengo, de jogar pelo Flamengo. Então eu acredito assim, como é um jogador evidentemente consagradíssimo, campeão, né, de um monte de coisa que já disputou, referência no mundo inteiro e, cara, evidentemente multimilionário, bilionário até, um cara desse não há mais, assim, pelo menos se o cara realmente for um esportista com gana de vitória, o dinheiro não pesará nesta decisão. E então, assim, penso eu, tá, gente? Então, entre o Flamengo, que dará a ele um baita de um salário e um contrato vantajoso, entre o Flamengo e o clube lá dos Estados Unidos, que acho que é de Nova York, se eu não me engano, eu acho que ele penderá para o Flamengo. Então, sim, gente, há uma grande chance de Robert Lewandowski de fato chegar ao Flamengo e ser um dos atacantes, talvez para colocar o Pedro no banco, talvez para jogar junto do Pedro, se o Pedro se reinventar um pouquinho, talvez para o Lewandowski ser titular absoluto e o Pedro ir para o banco, não sei, depende da postura ofensiva que o Jardim promoverá para o Flamengo. Os valores, claro, não tem nada divulgado em termos de valor. A entrevista que o Bap concedeu, no final de semana a um podcast famosíssimo, deixou entender que realmente há uma negociação em aberto. Aquela promessa de um jogador de primeira prateleira está aí sendo confirmada e vamos aguardar. Agora, foge totalmente à regra que o Flamengo mesmo impôs, que qual é a regra geral que o Flamengo impôs? Jogador, nessa janela viria jogador de até 26 anos, jogador com projeção de crescimento e potencial de revenda, jogador evidentemente com físico aprimorado, com velocidade, técnica e tático, e um valor módico, nada estratosférico. Nesse caso aqui do Lewandowski, foge completamente a tudo isso. 37 anos, caríssimo, só tem potencial, filho. Potencial esportivo o cara tem de dar com tá de sobra. Agora, pergunto pra vocês, deixem aí nos comentários, vocês apoiam essa contratação? É um contrato dos sonhos? É uma contratação dos sonhos? Você quer esse tipo de jogador no Flamengo ou realmente tem que entrar naquela situação de rejuvenescer o elenco, de limpar um pouco aqueles, né, que estão apenas ganhando salário altíssimo e não estão entregando grande futebol, tirar jogadores que não estão conectados com o clube, como o próprio Luiz Araújo, o próprio Alacian, trazer jogador nessa faixa etária de até de 26 anos, já pensando numa espinha dorsal sólida para o Super Mundial de 2029. O que vocês acham, cara? O Flamengo deve optar pelo Lewandowski, que quebra totalmente aquilo que vem sendo projetado, ou traz o jogador e vambora tocar a vida, porque tem muita competição para disputar assim que a Copa terminar. Queria saber a tua opinião. Eu, como analista rubro-negro e torcedor acima de tudo, cara, eu quero, porque eu prefiro que o Flamengo tenha esse tipo de jogador no plantel. Muitos estão criticando, aliás, muitos criticaram a convocação do Danilo, nosso zagueiro barra lateral, para a seleção brasileira, e quando tu pega os números do Danilo, é o melhor defensivista da seleção, é aquele que melhor vem entregando dentro da seleção brasileira em termos defensivos. É um jogador veterano que foi criticado pela convocação prévia, mas que está entregando o melhor futebol, melhor que Marquinhos, melhor que Ibanes, melhor que todos eles ali, compreende? Então,
a gente tem que dar crédito e acreditar nesse tipo de contratação. O Flamengo merece jogador de primeira prateleira, jogador que quando esteja dentro de campo faça realmente diferença em todos os sentidos, esportivos, técnicos, táticos e evidentemente midiático, porque esse maluco aí vai trazer muita mídia para o Flamengo, vai vender muita camisa e dar aquele lastro para que o Flamengo possa subir suas pedidas contratuais para patrocinadores, exigir isso, exigir daquilo da televisão e assim por diante. Então, é uma bola de neve positiva a chegada do polonês Robert Lewandowski. Então, eu digo sim à contratação, não importa os valores. Imagino eu que o Flamengo não vai fazer loucura financeira, então será um valor que o Flamengo poderá pagar e pode ter certeza que é o tipo de jogador que se pagará, entregará exatamente aquilo que a gente precisa para que o Flamengo siga conquistando grandes campeonatos. Então sim, digo sim a essa contratação. Agora, de novo, quero a tua opinião aqui no chat. Como último assunto do vídeo, gente, é a situação do Matias Vina. Há um choque de informações. Um influenciador grande diz que Matias Vina será devolvido agora nessa janela de meio do ano. Há influenciador grande dizendo que não procede, tal, não sei o quê. Então é cabo de guerra. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Se a gente parar para analisar a real situação do jogador frente ao clube que ele está vestindo a camisa, que é o River Plate, você vai entender o seguinte: dificilmente ele voltará agora meio do ano. Não é questão de achismo, não é questão de opinião, é questão de análise. Eu estou aqui para trazer análise acerca do assunto, que é o seguinte, vamos lá, há pouco tempo, o River Plate divulgou uma lista com 12 jogadores que estariam sendo dispensados. Eles querem fazer uma reformulação generalizada no plantel e dar um restart, sabe? Dar um reboot, recomeçar tudo de novo. E nesta lista, entre 12 atletas, o Matias Vinha não estava, cara. Não estava. Então, assim, talvez eles até, River Plate, tenham interesse de se desfazer de jogador, mas se apegou às questões contratuais e falaram, bom, se liberar o Vinha agora, vamos tomar um prejuízo. Então, segura o cara. Então, só pelo fato do Vinha não estar nesta lista, já é um indício de que ele não será dispensado agora, meio do ano. Começa por aí. Outra coisa, o Vinha ele fez 14 jogos, 14, quase 15. Acho que, vamos lá, 14, para trazer uma informação mais clara aqui. Desses 14 jogos, 10 foram como titulares. Ora ele jogou bem, ora ele não jogou bem, oscilou bastante. Mas o cara tá aí disputando uma Copa do Mundo. Tá disputando uma Copa do Mundo e ontem esteve em campo na partida entre Uruguai e Arábia Saudita, a qual terminou empatada em 1-1. Tá? Jogou, fisicamente o cara tá bem, tá numa Copa do Mundo, então na visão do treinador Bielsa, treinador do Uruguai, ele tem condições de performar, senão não teria sido convocado. É um jogador importante. Vamos lá, então dizer que o cara tá bichado, tá quebrado, não tá, cara, tá disputando uma Copa do Mundo. Vamos aqui voltar à situação do River Plate, ponto de vista do River. Eles pegaram o Vinha sob empréstimo, com a opção de compra ou entrega no final do vínculo, tá? Claro que o contrato ele é todo protegido por gatilhos de multa. O Flamengo se cercou desses gatilhos e caso o River romper esse contrato, devolvendo o cara de uma antecipada, teria que pagar uma multa. Por isso, há quem diga que o River também terá que arcar com o salário até o final do vínculo de empréstimo. Bom, aí eu já não sei, eu estou em dúvida acerca deste pequeno entrave aí no contrato. Pois veja bem, se o River é obrigado a manter o salário do cara em dia até o final do vínculo de empréstimo, então por que devolvê-lo agora no meio do ano se o cara está disputando uma Copa do Mundo? Já que tem que pagar o salário de qualquer jeito, para que devolver? Então não faz sentido. E outra, para que devolver o cara meio do ano se vai ter que pagar multa? Vai ter que pagar multa e, pô, mais 3, 4, 5 meses, termina a temporada, ele tá livre para voltar pro Flamengo. Então, assim, se tu parar pra pensar pela ótica do River Plate, não faz o menor sentido liberar o Matias Vina agora, porque é prejuízo total nos cofres do clube argentino. Agora, a única possibilidade que eu vejo do River realmente entregar e seria o melhor para ele, seria o seguinte: caso não haja esse gatilho de ter que pagar o salário até o final do contrato, aí é melhor para o River. Não quer usar o jogador e quer abrir vaga para outro e quer aliviar a folha salarial, devolve. Vai pagar uma multa pela devolução, mas com certeza essa multa é muito menor do que arcar com o salário do jogador até o final do ano. Entendeu? Então, matematicamente falando, se não tem essa obrigatoriedade de pagar o salário do Uruguai, é melhor que eles devolvam. Desse modo,
há sim grandes chances do Matias Vina ser devolvido, mas, de novo, é tudo informação desencontrada e são esses os caminhos, tá? É essa a informação. Então não adianta vir influenciador grande, vai devolver. Aí o outro, por aí diz que não vai devolver, não sei o quê. Cara, vambora tentar a gente tirar nossas próprias conclusões, porque a análise é igual para todo mundo, só que as conclusões que devemos tirar devem ser amparadas em fatos que estão aí para todos observar, e os fatos são esses. Agora, opinião final acerca do assunto. Quer o Matias Vinha de volta? Aí eu, Fábio Souza, digo para vocês, eu quero. Eu quero porque há um problema crônico na nossa lateral esquerda. O Alexandro tá numa Copa do Mundo, já não jogou o jogo da estreia contra o Marrocos, porque o Ancelotti optou pelo Douglas Santos. Todo mundo diz, a veteranice do Alexandro coloca em risco. Vai que ele volta para o Flamengo, machuque, como é que fica? Ficaremos refém do Ayrton Lucas? Ayrton Lucas, que é o jogador de Veneta. Ele é um vagalume, ele acende, ele apaga, ele acende, ele apaga. Quando ele tá numa noite, barra ou tarde, seja lá o que for, iluminada, ele performa bem, ele ataca bem. Mas, pô, o problema é que ele, quando tá numa noite ruim, ele erra tudo e não protege a defesa, abre corredor o tempo todo e coloca o Flamengo em risco, entendeu? Então ninguém confia muito no Ayrton Lucas e a galera tem medo que o Alexandre se machuque. Porra, então assim, a gente tá meio que refém do acaso nesta lateral esquerda. Depender de uma noite iluminada do Ayrton e depender que o Alexandre não machuque. Por isso que a galera tá ressabiada. Nesse ponto de vista aí, o retorno do Vinha seria importantíssimo. E é claro, o Vinha em condições normais, eu falava isso lá atrás. O Vinha em condições normais, ele junta o melhor do Ayrton Lucas com o melhor do Alexandre. É um jogador que tá entre os dois, entre Ayrton e Alexandre, sendo que pegando o melhor de um e o melhor de outro. Ou seja, dessas três opções, o Matias Vinha é a melhor, né? A melhor para a nossa lateral. Então tomara que ele volte, de fato tomara que o River devolva, que o Flamengo pegue e que não caia naquela esparrela de bater no ninho ser negociado, porque o Flamengo tá com essa mania, jogador que volta, o Flamengo nem analisa o cara, não faz nada, simplesmente pega e empurra para outro clube. Fez isso com o Neneca, mandando pro Corinthians, Neneca falha pra caramba, mas é um goleiro que pega muito, sabe qual é? Pega muito. Porra, aí comprou o Andreu Ventura sem necessidade. Podia ficar com o Neneca e o Rossi, entendeu? O Lohan voltou lá da Itália depois de um período fracassado, mas é o Lohan, cara, que tem potencial. E o Jardim gosta de trabalhar com o menino. Porque o Flamengo não segura o Lohan até a final do ano pro Jardim tentar experimentar em alguma ocasião, pra ver qual é desse garoto aí. Até pra jogar o Carioca do ano que vem. Não, o Flamengo já decidiu que vai negociar o Lohan. Então tá tendo isso dentro do clube, aquele bate e vai embora, bate, vai embora, bate, vai embora. Então, no caso aqui, quando o Vinha ser devolvido, caso seja devolvido, é bem provável que o Flamengo simplesmente o pegue e o empurre para outro clube, que para mim é uma tática completamente equivocada, é uma estratégia erradíssima. Então eu digo sim ao retorno do Vinha e ao usufruto do lateral uruguaio, a qual nos pertence. Deixe aí nos comentários e bora seguir adiante. Gente, sou Fábio Souza, deficiente visual, analista de futebol, rubro-negro apaixonado, e vamos junto. Bora seguir acompanhando o nosso Mengão, pois realmente é o que interessa. Opa, toquei no microfone. Muito obrigado e bora. Valeu, saudações rubro-negras, até o próximo conteúdo, gente. Então lá.